Quando pensamos numa pena de prisão perpétua, pensamos que um criminoso tem que passar os seus últimos momentos na prisão, mas não é necessariamente esse o caso. Devido ao enorme tempo que passam atrás das grades, eles enfrentam uma realidade dura e difícil ao qual não estavam habituados. Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Você Acredita? Se você gosta de assuntos intrigantes, fatos inacreditáveis e histórias curiosas, você está no lugar certo. Não deixe de se inscrever no canal, comentar e dar aquela curtida para dar aquela força para nosso canal. Sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Número 1. Joseph Ligon. Joseph Ligon é um ex-prisioneiro americano e condenado por homicídio que enfrentou uma das mais longas sentenças na história dos Estados Unidos como menor de idade. Com apenas 15 anos, ele foi considerado culpado por um crime que resultou em 2 mortes e sentenciado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Anos se passaram, até que em 2016, a Suprema Corte dos Estados Unidos da América decidiu que sentenças de prisão perpétua para menores eram inconstitucionais, retroativamente. Em 2021, após 68 anos atrás das grades, ele finalmente foi libertado. Ligon cresceu em uma fazenda no Alabama, com uma infância difícil e sem educação formal. Em 1953, na Filadélfia, ele participou de um ato violento envolvendo outros adolescentes, que culminou em assassinatos. Na época, ele não teve acesso adequado à representação legal e assinou confissões forçadas pela polícia. Apesar de sempre negar responsabilidade pelos assassinatos, Ligon foi sentenciado à prisão perpétua sem liberdade condicional. Com o passar dos anos, lutou contra uma sentença considerada inconstitucional, e em 2021, finalmente foi libertado sem liberdade condicional. Sua libertação trouxe consigo um misto de emoções, e Ligon descreveu essa nova fase como um renascimento, um mundo desconhecido que ele estava prestes a explorar. Após décadas de reclusão, ele emergiu para enfrentar uma realidade completamente diferente. A história de Joseph Ligon é um lembrete doloroso das injustiças que podem ocorrer quando se julga uma criança como adulto. Sua longa jornada atrás das grades também nos lembra da importância de revisar e corrigir erros passados no sistema de justiça. Ao sair da prisão, ele se tornou o ex-prisioneiro mais antigo da América, e seu caso levanta questões sobre o alto custo humano e financeiro de sentenças excessivamente longas. Que a experiência de Ligon nos inspire a buscar um sistema de justiça mais justo, compassivo e sensato para os mais jovens que cometem crimes. Vocês acham que no Brasil temos muitas injustiças em nossas sentenças que precisam ser revisadas a fim de evitar injustiça? Comentem aí. Número 2. Paul Geidel Jr. Paul Geidel Jr. entrou para o Guinness World Records, o famoso Guinness Book, como o presidiário mais antigo dos Estados Unidos a obter liberdade condicional. Condenado por assassinato em 2º grau em 1911, aos 17 anos, ele passou 68 anos e 296 dias cumprindo sua pena em várias prisões de Nova York, sendo finalmente libertado em 7 de maio de 1980, aos 86 anos. Nascido em Hartford, Connecticut, filho de um dono de bar alcoólatra, Paul Geidel Sr., e sua esposa Annie Prumbaum. Paul Geidel Jr. cresceu em um ambiente difícil e passou parte de sua infância em um orfanato. Abandonou a escola aos 14 anos e trabalhou em hotéis de Hartford e Nova York. O terrível crime que o levou à prisão ocorreu em 26 de julho de 1911, quando, aos 17 anos, roubou e assassinou o idoso William Ada Jackson, um rico corretor. Geidel era um carregador no Iroquois Hotel, onde a vítima estava hospedada. Ele sufocou Jackson até a morte com um pano encharcado de clorofórmio e fugiu com pouco dinheiro. Capturado 2 dias depois, foi condenado por assassinato em 2º grau e recebeu a sentença de 20 anos de prisão perpétua. Ao longo dos anos, sua pena foi encurtada por bom comportamento, mas em 1926 foi considerado legalmente insano e transferido para o Dannemora State Hospital, um hospital para criminosos insanos, onde permaneceu até 1972. Em seguida, foi transferido para a penitenciária Fishkill.
Guidel, já idoso, desenvolveu um relacionamento com os funcionários da prisão e relutou em aceitar a liberdade condicional quando ela lhe foi concedida em 1974, com 80 anos de idade. Por ter passado toda a sua vida adulta na prisão e sem família, ele temia não sobreviver do lado de fora e escolheu permanecer encarcerado por quase mais 6 anos. Em 7 de maio de 1980, finalmente deixou Fishkill, encerrando assim a mais longa sentença de prisão da história dos Estados Unidos. Com um sorriso, pediu aos repórteres que não divulgassem sua história. Acredita-se que passou seus últimos dias em uma casa de repouso em Beacon, Nova York, onde faleceu com 93 anos. A trajetória de Paul Guidel Jr. é uma narrativa impactante de um tempo marcado pela dureza do sistema carcerário e de como as circunstâncias da vida podem moldar destinos de maneira inesperada. Uma longa e dura vida inteira de prisão que com certeza foi marcada em sua vida por arrependimento pela participação nestes atos que o levaram a não constituir família ou ter uma vida plena e feliz. Comente aí sua opinião sobre este caso. Número 3. Van Dyke Grigsby. Van Dyke Grigsby foi um prisioneiro americano que cumpriu 66 anos de prisão perpétua por assassinato em segundo grau. Ele foi condenado em 1908 e libertado em 1974, com 89 anos. Grigsby nasceu em uma fazenda em Indiana em 1885. Ele era filho de escravos libertos e teve uma infância difícil. Aos 16 anos, ele deixou a casa e começou a vagar pelo país. Em 1907, Grigsby estava em um bar em Anderson, Illinois, quando se envolveu em uma briga com um homem chamado James Brown. A briga resultou na morte de Brown e Grigsby foi preso. No julgamento, Grigsby alegou que agiu em legítima defesa. Ele disse que Brown estava bêbado e o atacou com uma faca. No entanto, o júri não acreditou em sua história, e ele foi condenado por assassinato em segundo grau. Grigsby foi condenado à prisão perpétua e enviado para a penitenciária estadual de Indiana, em Michigan City. Ele cumpriu sua sentença na prisão por 66 anos, mais tempo do que qualquer outro prisioneiro da história de Indiana. Durante seu tempo na prisão, Grigsby se tornou um prisioneiro modelo. Ele se matriculou em aulas, trabalhou na biblioteca e até se tornou um pregador. Ele também escreveu um livro sobre suas experiências na prisão. Em 1974, Grigsby foi libertado da prisão com 89 anos. Ele foi o prisioneiro mais velho a ser libertado da prisão em Indiana. Após sua libertação, Grigsby viveu em uma casa de repouso em Michigan City. Ele morreu em 1976 com 91 anos. A história de Van Dyke Grigsby é uma história de esperança e perseverança. Ele enfrentou muitos desafios em sua vida, mas nunca desistiu. Ele foi um verdadeiro sobrevivente que nunca perdeu a fé em si mesmo ou em Deus. Se podemos dizer que aprendemos com esse caso é que nunca é tarde demais para mudar. Grigsby passou a maior parte de sua vida na prisão, mas ele nunca desistiu de si mesmo. Ele continuou a aprender e crescer, e ele finalmente conseguiu encontrar a redenção. A fé pode mover montanhas. Grigsby era um homem de fé, e isso o ajudou a suportar os muitos desafios de sua vida. Ele nunca perdeu a esperança de um dia ser libertado, e sua fé finalmente foi recompensada. Grigsby nunca conheceu o amor de um pai e uma mãe quando era jovem, mas encontrou o amor por si mesmo, e com isso a fome de viver. No caso deste homem, vocês acreditam que o caminho que ele tomou para sua vida foi o modo que ele desenvolveu para se manter vivo? Comentem aí. Número 4. Richard Honeck, um nome que ecoa na história criminal americana, carregou consigo uma jornada marcada pela escuridão e pela esperança. Tudo começou em novembro de 1899, quando a sombra do crime envolveu Honeck pelo assassinato de um antigo amigo de escola. As grades cobriram ao seu redor em um labirinto sombrio de uma prisão. Anos se arrastaram como séculos, e a contagem implacável dos dias se tornou sua cruel sentença. Mas a esperança, como uma luz tênue no horizonte, nunca se apagou completamente. Apesar do peso esmagador do tempo, Honeck manteve viva a chama da liberdade em seu coração. Foram décadas de reclusão, mas em 20 de dezembro de 1963,
finalmente aconteceu a tão sonhada liberdade condicional que brilhou como um raio de sol em sua vida. Completando 64 anos e um mês de prisão perpétua, Honeck emergiu da penitenciária do sul de Illinois na cidade de Chester. Mais de 23 mil dias de encarceramento ficaram para trás. O alívio da libertação entrelaçou-se com o peso dos anos perdidos. O mundo havia mudado, mas Richard Honeck também havia sido transformado pela jornada tortuosa que enfrentou. Honeck, um jovem operador de telégrafo e filho de um abastado negociante de equipamentos agrícolas, teve sua vida transformada aos 20 anos quando as sombras do crime o envolveram. Em setembro de 1899, Chicago testemunhou sua prisão pelo assassinato de Walter F. Koehler. Naquele quarto fatídico, Honeck e outro homem, Hermann Hundhausen, portavam um arsenal de escuridão. Facas Bowie de diferentes tamanhos, revólveres calibres 44, 38 e 22, um porrete e cinturões de munição. Seus pertences revelavam um plano sinistro, um kit de fuga composto por sacolas cheias de romances baratos e gravuras obscenas, roupas com nomes cortados. O mundo parecia desmoronar diante deles. Koehler foi encontrado pela polícia sentado em uma cadeira esfaqueado nas costas. Havia testemunhado para a acusação alguns anos antes, quando Honeck e Hundhausen foram acusados de iniciar uma série de incêndios em sua cidade natal, Hermann, em Missouri. De acordo com uma confissão feita por Hundhausen, a sede de vingança uniu esses dois homens, e juntos tramaram minuciosamente o assassinato de Koehler. Honeck, segundo o relato de Hundhausen, desferiu golpes fatais com a faca Bowie de 20 centímetros, que mais tarde foi encontrada manchada com sangue coagulado. Nos primeiros anos de sua sentença, Honeck enfrentou as agruras da prisão de Joliet. Em 1912, cometeu um ato violento ao esfaquear o diretor assistente com uma faca improvisada. As punições foram severas. 20 dias de confinamento solitário, algemado com bola e corrente por 6 meses. No entanto, após sua transferência para a penitenciária do sul de Illinois, Honeck trabalhou por 35 anos na padaria da prisão, mantendo uma ficha limpa. Durante as décadas de confinamento, algumas conexões com o mundo exterior persistiram. Uma carta de seu irmão em 1904 e a visita de um amigo no mesmo ano, além de um repórter de jornal em 1963, trouxeram momentos de contato com a realidade fora das grades. O caso de Honeck foi reavivado em agosto de 1963, graças ao empenho do repórter Bob Poos da Associated Press, que viu referências a ele no jornal da prisão de Menard. O reconhecimento público trouxe uma enxurrada de cartas para o assassino idoso, incluindo uma proposta de casamento de uma mulher na Alemanha, ofertas de emprego e presentes em dinheiro. Honeck, com suas limitadas respostas permitidas pela prisão, sentiu-se sobrecarregado. Vai levar muito tempo para lidar com isso, comentou. Em 20 de dezembro de 1963, a intervenção de sua sobrinha Clara Orth abriu a porta da liberdade para Honeck. E assim, ele e sua sobrinha encontraram refúgio em Sutherland, Oregon. Mais tarde, em 1971, Honeck foi acolhido em uma casa de repouso em Roseburg, onde passou os últimos 5 anos de sua vida. A vida carregada de acontecimentos chegou ao fim em dezembro de 1976, quando, com 97 anos, Richard Honeck partiu para a eternidade. Neste caso, até acho que ele mereceu a prisão perpétua pelo planejamento e execução da forma que foi realizado. O que vocês acham? Antes de prosseguirmos, gostaria de te pedir para se inscrever em nosso canal, deixar seu comentário e curtir o vídeo. Sua interação é fundamental para o crescimento do canal e para que possamos trazer mais conteúdos fascinantes como este. E vamos seguir. Número 5. Charles Lucas Edmond Kindle Sid Fussar. Charles Fussar, conhecido também como Fussar, que tinha uma história intrigante para contar. Nascido em Noumea, Nova Caledônia, por volta de 1882, ele viveu uma juventude de aventuras no mar, trabalhando em navios. Contudo, o destino lhe reservou uma reviravolta inesperada. Em 1899,
Quando o navio em que trabalhava, o St. Elizabeth, estava atracado em Sydney, Fussar decidiu abandoná-lo e se tornou um vagabundo, percorrendo diversas cidades australianas, como Nova Gales do Sul, Melbourne e Adelaide. Ele sobrevivia realizando trabalhos esporádicos e pequenos furtos. Foi em um dia sombrio, em 28 de junho de 1903, que o rumo de sua vida mudou de vez. Em Skye, ele cometeu um ato terrível, assassinando um homem idoso chamado William Thomas Ford. Sem piedade, disparou 5 vezes contra Ford com um rifle e ainda roubou suas botas antes de fugir para as Dandenong Ranges, um conjunto de cadeias montanhosas baixas na cidade de Victoria. Fussar, porém, não parou por aí. Ele confessou à polícia que também havia assassinado um vendedor ambulante indiano chamado Sultan Alem, no Miners Rest, um subúrbio próximo dali, mas acabou por voltar atrás em algumas partes dessa declaração. Mesmo assim, a polícia notou que ele tinha um conhecimento detalhado do local do crime, inclusive aspectos que haviam mudado desde o acontecimento. Durante sua audiência de prisão em agosto, o oficial médico do governo, Sr. O'Brien, atestou que Fussar sofria de distúrbios mentais e delírios, tornando-o incapaz de ser julgado. Assim, por determinação do governador, ele foi internado no asilo psiquiátrico J. Ward, em Ararat, destinado a criminosos insanos. E foi ali, naquele confinamento, que Fussar passou o resto de sua vida. Anos se passaram, décadas se acumularam, e ele permaneceu enclausurado, nunca mais vendo a liberdade do mundo lá fora. Com o passar dos anos, sua saúde se deteriorou, mas o sistema prisional parecia não ter fim para ele. A vida de Fussar, marcada por seu terrível crime, teve um ponto final em 1974, quando ele faleceu com 92 anos de idade, ainda preso em J. Ward. Surpreendentemente, sua sentença de prisão tornou-se a mais longa do mundo, sem qualquer perspectiva de libertação. Assim, a história de Charles Fussar, o australiano-francês que cometeu um assassinato brutal e viveu a maior parte de sua vida como um prisioneiro, permanece como um mistério trágico e intrigante, ecoando através dos séculos como um lembrete sombrio das complexidades da mente humana e das consequências de nossas ações. E por falar em consequências das nossas ações, comentem aí se sabem de algum caso como este que merecia prisão perpétua. Número 6. Bill Wallace, William Richard Wallace, carinhosamente conhecido como Bill Wallace, cuja vida foi marcada por um mistério que ecoou por muitos anos. Nascido em Young, Nova Gales do Sul, em 1881, ele teve uma trajetória repleta de reviravoltas. Em 1926, Bill foi preso sob suspeita de assassinar um americano chamado William Ernest Williams em um café em King Street, Melbourne. Alegava-se que a discussão entre eles começou devido ao cigarro de Williams, que incomodou Wallace. A raiva se acumulou, e Bill acabou disparando fatalmente contra o homem. Embora houvesse testemunhas da discussão, ninguém presenciou o momento do tiroteio, e Wallace não colaborou com as autoridades, fornecendo apenas informações básicas sobre si mesmo. 2 médicos o declararam insano, o que o tornou incapaz de ser julgado. Como resultado, ele foi condenado e enviado para a instalação J. Ward, destinada a criminosos insanos, em Ararat, Victoria. Apesar das circunstâncias, a vida de Bill em J. Ward parecia satisfatória. Sempre vestindo um terno novo, ele desfrutava seu tempo jogando xadrez e fumando. No entanto, ele também tinha momentos de violência, chegando a ferir outros prisioneiros em algumas ocasiões. Quando seu 100º aniversário se aproximou, em 1981, sua história atraiu a atenção pública e uma petição clamando por sua libertação foi iniciada. Surpreendentemente, sua soltura foi concedida, mas ao ser informado sobre a possibilidade de deixar a prisão, Bill respondeu com firmeza: "Não seja bobo, eu moro aqui." Assim, ele permaneceu em J. Ward e posteriormente foi transferido para a ala geriátrica do Armadale Mental Hospital. Lá, passou os últimos anos de sua vida até falecer em 17 de julho de 1989, apenas algumas semanas antes de completar impressionantes 108 anos de idade. Com sua morte,
ele se tornou o prisioneiro mais velho da história australiana e o prisioneiro registrado mais antigo do mundo. A história de Bill Wallace, com seus mistérios e escolhas singulares, deixou uma marca duradoura na memória coletiva, um testemunho das complexidades da mente humana e da imprevisibilidade da vida. Número 7. Howard Unruh. E para finalizar, vamos falar de Howard Barton Unruh, que foi um assassino em massa americano que atirou e matou 13 pessoas durante uma caminhada de 12 minutos por seu bairro em Camden, Nova Jersey, em 6 de setembro de 1949, em um incidente que ficou conhecido como a Caminhada da Morte. Unruh foi considerado criminalmente insano e morreu em 2009 após uma longa batalha contra uma doença com 88 anos e após 60 anos de confinamento. O tiroteio continua sendo o tiroteio em massa mais mortífero da história de Nova Jersey e é um dos primeiros exemplos de tiroteio em massa na história dos Estados Unidos pós-Segunda Guerra Mundial. Howard Unruh era filho de Samuel Shipley Unruh e Freda E. Vollmer. Ele tinha um irmão mais novo, James. Eles foram criados por sua mãe depois que seus pais se separaram. Unruh cresceu em East Camden, New Jersey, frequentou a Kramer Junior High School e se formou na Woodrow Wilson High School em janeiro de 1939. O anuário da Woodrow Wilson High School de 1939 indicava que ele era tímido e que sua ambição era se tornar um empregado do governo. Unruh se alistou no Exército dos Estados Unidos em 27 de outubro de 1942 e prestou serviço ativo como tripulante de blindados em toda a Europa entre outubro de 1944 e julho de 1945. Ele foi lembrado por seu chefe de seção, Norman E. Cohen, como um soldado de primeira classe que nunca bebeu, xingou ou perseguiu garotas e passou muito tempo lendo sua Bíblia e escrevendo longas cartas para sua mãe. Também foi citado que Unruh manteve notas meticulosas sobre os inimigos mortos em batalhas, até os detalhes dos cadáveres. Ele foi premiado com a Medalha do Teatro Europeu de Operações, a Medalha da Vitória e a Medalha de Boa Conduta. Unruh foi dispensado com honrarias ao final da guerra e voltou para Nova Jersey para morar com sua mãe. Tanto seu irmão quanto seu pai mais tarde indicaram que as experiências de guerra de Unruh o mudaram, tornando-o mal-humorado, nervoso e distante. Unruh encontrou brevemente trabalho com chapas metálicas antes de se matricular na escola de farmácia da Temple University na Filadélfia, mas desistiu após um mês citando más condições físicas como o motivo. Apoiado pela renda de sua mãe trabalhando em uma fábrica de sabão, ele perambulava pela casa deles, decorando-a com suas medalhas, lendo sua Bíblia e praticando tiro no porão, que ele havia transformado em campo de treino. Foi nessa época que as relações de Unruh com seus vizinhos começaram a se deteriorar, e seu ressentimento cresceu com o que ele considerava comentários depreciativos feitos sobre meu caráter. Seu irmão James apontou para uma rivalidade contínua entre Unruh e seu vizinho, o farmacêutico Maurice Cohen, sobre o uso do quintal de Cohen por Unruh como meio de acessar seu apartamento. Antes dos assassinatos, Unruh foi a um cinema na Filadélfia e assistiu a vários shows antes de voltar para casa por volta das 3 da manhã. Ele foi ao teatro para encontrar um homem, com quem estava tendo um caso, para um encontro, mas se atrasou e chegou ao descobrir que o homem havia ido embora. Ao voltar para casa, um portão que ele havia instalado naquele dia havia sido removido. Aproximadamente às 7 horas da manhã do dia 6 de setembro de 1949, Unruh tomou um café da manhã preparado por sua mãe, que saiu para visitar uma vizinha, Carolina Pinner. Por volta das 9 horas e 20 minutos, armado com sua pistola, um pente de 8 cartuchos e mais munição carregada em seus bolsos, ele deixou seu apartamento e caminhou pela River Road em Camden. Aproximando-se de um caminhão de entrega de pão, Unruh empurrou sua pistola pela porta e atirou no motorista. Ele errou o tiro por alguns centímetros e o motorista tentou, sem sucesso, alertar os moradores. Unruh visitou a loja de um de seus vizinhos, o sapateiro John Pilarczyk, a quem ele atirou e matou instantaneamente. Em seguida, ele visitou a barbearia de outro vizinho, Clark Hoover, que estava cortando o cabelo de Horace Smith, de 6 anos.
atirando na cabeça de Hoover e no pescoço de Smith, ambos fatalmente. Correndo para a farmácia de Cohen, Unruh encontrou o corretor de seguros James Hutton e o matou quando ele não saiu do caminho. Unruh foi até os fundos da farmácia e viu Cohen e sua esposa Rose subindo as escadas correndo para seu apartamento. Uma vez no apartamento, Cohen escalou uma janela e subiu no telhado da varanda, enquanto Rose se escondia com o filho deles, Charles, de 12 anos, em armários separados. No entanto, Unruh descobriu o armário em que Rose estava escondida e atirou 3 vezes na porta antes de abri-la e atirar mais uma vez em seu rosto. Atravessando o apartamento, ele avistou a mãe de Cohen, Minnie, de 63 anos, tentando chamar a polícia e atirou várias vezes nela. Ele então seguiu Cohen até o telhado de uma varanda e atirou em suas costas, fazendo-o cair na calçada abaixo. Charles, ainda escondido no segundo armário, conseguiu escapar sem ser detectado. Unruh então entrou no meio da River Road e atirou em um sedã que se aproximava, matando o motorista, Alvin Day, e fazendo o carro capotar na calçada. Ele então visitou o negócio do alfaiate Thomas Zegrino. Ele não estava lá, mas sua esposa Helga estava e foi morta pelo atirador. Zegrino seria o único dos alvos de Unruh a sobreviver ao tumulto. Depois de atirar pela porta trancada de uma mercearia, Unruh se aproximou de um carro que esperava no cruzamento e atirou nos ocupantes. Helen Wilson, seu filho John e sua mãe Emma Matlack. As 2 mulheres morreram instantaneamente, enquanto o menino morreu mais tarde no Cooper Hospital. Unruh então atirou pela janela de um apartamento, matando Thomas Hamilton, de 2 anos. A cuidadora da criança, Irene Rice, desmaiou ao testemunhar o tiroteio e foi tratada em estado de choque grave. Mais tarde, Unruh alegaria que não sabia quem viu na janela ou se os atingiu. Em seguida, Unruh atirou em outro carro descendo a rua. Seus ocupantes, Charles Peterson e James Crawford, conseguiram escapar para uma taverna próxima e sobreviveram. A testemunha William McNeely viu Frank Engel sair correndo da taverna e atirar em Unruh, mas ele aparentemente errou e voltou correndo para dentro. Na verdade, ele conseguiu atirar na perna de Unruh, o que a polícia só descobriria no final de uma longa entrevista com Unruh. Unruh atirou em várias outras pessoas do outro lado da rua, errando-as. Ele então encontrou Madeline Harris e seu filho Arman fora de sua casa pendurando cobertores para secar e atirou neles. Ambos ficaram feridos, mas sobreviveram. Ao ouvir as sirenes da polícia à distância, Unruh voltou para seu apartamento que logo foi cercado pela polícia. O primeiro oficial na cena foi o detetive William Kelly. O tiroteio se seguiu, durante o qual o jornalista Philip Buxton, do Camden Evening Courier, encontrou o número de Unruh na lista telefônica local e discou. Unruh respondeu a várias perguntas, porém a mais emblemática foi quando o jornalista perguntou quantas pessoas ele tinha matado, e o mesmo respondeu não saber porque ainda não tinha contado, mas parecia ter sido uma pontuação boa, fazendo-nos pensar que estava participando de um jogo de tiro ao alvo e que em seu jogo cada morte seria um ponto a mais para ganhar mais uma medalha ou troféu. O tiroteio terminou quando a polícia jogou 2 bombas de gás lacrimogênio no apartamento, a segunda das quais explodiu, enchendo o quarto de gás. 2 policiais armados, o patrulheiro Charles Hans e o capitão Everett Joslin, subiram ao primeiro andar do prédio e gritaram: "Desça com as mãos para cima!" Ao que Unruh respondeu: "Desisto, não atire." Unruh saiu da sala e desceu as escadas tropeçando, caiu aos pés dos policiais e foi algemado pelo sargento Earl Wright. Os detetives encontraram um apartamento cheio do que foi descrito como um arsenal de armas, revólveres, facas, equipamentos para a fabricação de balas e mais de 700 cartuchos. Em uma gaveta havia várias medalhas de pontaria, e no porão estava o alcance do alvo de Unruh. Sobre uma mesa havia uma Bíblia aberta em Mateus, capítulo 24. A polícia também encontrou livros relacionados à higiene sexual. Sob interrogatório policial, Unruh fez um relato meticuloso de suas ações, que foi posteriormente divulgado pelo promotor do condado de Camden, Mitchell Cohen, este sem parentesco com Maurice Cohen. Somente no final desse interrogatório a polícia descobriu que Unruh tinha um ferimento à bala na coxa esquerda.
Posteriormente, ele foi levado ao Cooper Hospital para tratamento, onde sua 13ª vítima, John Wilson, já estava morrendo. Acusações foram apresentadas sendo o total de 13 assassinatos deliberados e maliciosos com malícia premeditada e 3 acusações de agressão atroz e agressão. Unruh acabou sendo diagnosticado com esquizofrenia paranoide por psicólogos e considerado louco, tornando-o imune a processos criminais. Quando conseguiu deixar o Cooper Hospital, Unruh foi enviado para o New Jersey Hospital para insanos e psicóticos, o agora Trenton Psychiatric Hospital, para ser mantido em uma cela privada no Vroom Building de segurança máxima. Ele permaneceu encarcerado lá até sua morte em 2009. As últimas palavras públicas de Unruh, feitas durante uma entrevista com um psicólogo, foram: "Eu teria matado 1000 se tivesse balas suficientes." Neste último caso, fica registrado, na minha opinião, realmente o trauma pós-guerra, onde o homem bom e de boa conduta retornou à sua casa e se fez de sua cidade seu campo de guerra. Comente aí o que acha deste fato. E assim concluímos nossa jornada pelos 7 crimes e sentenças mais insanas e surreais que já existiram no passado. Se você gostou do vídeo, não deixe de se inscrever no canal, comentar suas opiniões e curtir este conteúdo para que possa chegar até pessoas iguais a você. A sua participação é muito importante para nós. Até o próximo vídeo.